Informação que você só encontra aqui disponível para você que me acompanha. Por que a gente fala tanto do que é apelidado na internet de soroterapia, que é a infusão de algumas substâncias direto na veia do paciente? Porque se eu tomar via oral, posso ter consequências horríveis. Ao invés de trazer benefício, posso estar fazendo mal a mim mesmo ou a um ente querido, tá bom? Inclusive com uma simples vitamina, que é a vitamina B3, que eu vou falar agora para vocês nessa mini revisão, que explorou o ciclo da vitamina B3 e a influência no estresse oxidativo, né? Que seria uma coisa em excesso de parte ruim, tá? O estresse oxidativo. A primeira coisa que ele chega para falar para a gente é que pode-se concluir, com base nos aspectos detalhados na mini revisão, que a B3 realmente desempenha um papel fundamental na homeostase. Então, por que o doutor está querendo falar da B3? Porque ela é importante para várias coisas no seu organismo. Por exemplo, para manter o equilíbrio. E o equilíbrio na medicina a gente chama de homeostase, tá bom? Perfeito. Só que se eu tiver uma microflora intestinal, ela vai modular, né? Se eu tiver uma microflora intestinal ruim, a microflora intestinal ela já modula a disponibilidade de B3, isso assim que você toma, tá? Mas caso ela for com disbiose, ou seja, eubiose é bactéria boa, mas se eu tiver um pouquinho de bactéria ruim, uma vez ingerida a B3, está correlacionada com a produção fulminante de uma vez de várias espécies reativas de oxigênio. O que significa isso? Produz uma inflamação enorme, fulminante, né? Muita gente fala que o infarto que veio de uma vez é fulminante, veio de uma vez. Então, a microflora intestinal modula a disponibilidade de niacina uma vez ingerida, tá? Com o metabolismo provando estar diretamente correlacionado com a produção fulminante de espécies reativas de oxigênio em caso de disbiose. Você está tomando uma cápsula achando que está te trazendo benefício e, pelo contrário, pode estar te trazendo coisas ruins. O excesso de estresse oxidativo ou de espécies reativas de oxigênio, quando não necessitados, isso agride o seu organismo, traz intolerância alimentar, pode trazer irritabilidade do intestino, fora que pode causar lesão celular, lesão da barreira celular e etc. Então você está tomando a B3 porque você quer melhorar umas situações, e aí você está tomando via oral, sendo que às vezes, principalmente os pacientes que a gente trata, que são pacientes com sobrepeso e obesidade, eles têm uma alteração da flora intestinal, na maioria das vezes, uma disbiose, e aí está provocando inflamação ao invés de desinflamar. Tá bom, doutor, mas então por que eu vou usar a B3 endovenosa, então, no lugar da via oral? Porque eu quero evitar essa situação ruim, que quando cai via oral, mistura com a bactéria intestinal ruim, e aí provoca aquele estresse reativo, né, fulminante, estresse oxidativo fulminante, e aí eu deixo de ter a importância dessa homeostase que o seu corpo precisa, que também pode ser observada aí nos protocolos de fertilização in vitro, onde uma possível perda da homeostase influencia no resultado da fertilização. Olha aí, você papai, você mamãe, está tentando engravidar, optou de recolher o óvulo, o espermatozoide e fazer a fertilização FIV, né, que o pessoal fala, fertilização in vitro. Se você optou por isso e está tomando B3 via oral, se você tem disbiose, ao invés de estar te ajudando a engravidar, ou ajudando a ter a fecundação, está atrapalhando a homeostase do seu organismo, atrapalhando a homeostase da fertilização. Então pode ser mais difícil isso acontecer. Na conclusão que a gente chega é que o suprimento exógeno de niacina provou ser crucial. Então a gente tem que usar a niacina, tá bom? E não apenas para manter a integridade do genoma, porque ela cuida do genoma, né, contra insultos
infligidos pelo OS seria o estresse oxidativo, né, em inglês, tá bom? Mas devido às suas implicações ramificadas na expressão dos genes, tá? Então a B3 vai te ajudar a expressar melhor sua genética, né, de uma forma boa, benéfica, vai controlar as células ruins, ou seja, vai te ajudar no processo de apoptose, que é a morte de célula programada, é quando o seu organismo vê que aquela célula está dando defeito, problema, para ela não passar defeito para as outras células, gera apoptose. Então a vitamina B3, a niacina, é importante para isso. Na eubiose do hospedeiro, porque se eu tenho mais homeostase, eu tenho mais controle do organismo como um todo. Lá na frente eu posso chegar a até tratar ou melhorar esse desbalanço de bactérias ruins e boas no intestino, que aí eu chamaria de eubiose, tá? E também o suprimento exógeno de niacina ajuda no resultado da fertilização in vitro, certo? Então por isso que é muito importante a gente utilizar endovenoso, porque todos esses benefícios, se eu tiver aparentemente bactérias ruins presentes no meu intestino, ou seja, disbiose, e hoje é bem comum a gente encontrar pacientes com disbiose, principalmente com sobrepeso, obesidade, então a gente usa o soro para ajudar esse paciente, ao invés de causar malefício, né? Tem uma expressão na medicina que é primo non nocere, que a primeira coisa que o médico tem que ter é não influenciar de forma ruim na vida daquela pessoa. A primeira coisa é não machucar. Depois é conforto e tratamento também, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, se eu estiver te dando B3 em presença de disbiose, a gente vai ver que ela vai estar correlacionada com a produção fulminante de espécie reativa de oxigênio, tá? E isso pode ser ruim. Você está tentando engravidar, quer melhorar a fertilização in vitro. Primeiro, só de emagrecer já ajuda. Diminui a incidência de ovário policístico, aumenta a fertilidade, melhora o hormônio masculino, né, no homem ou na mulher, controla melhor a parte hormonal, diminui a aromatase, que é a conversão para hormônio no homem, hormônio feminino ruim, e para a mulher para estradiol, ela precisa ter o equilíbrio. E além disso, só que seu DEV oral não vai estar te ajudando tanto nessa homeostase para a sua fertilização, tá? Para engravidar. E é crucial, é lógico, a gente sempre suplementar, não só por causa da integridade do genoma, é sim importante a integridade do seu genoma. O genoma é seu gene, sua genética, seu DNA, né? Mas também ajudar na expressão correta dos genes, que os genes sejam de forma correta expressa, e no processo de apoptose, morte programada de célula ruim. A célula está ruim, ela está defeituosa, ela pode estar se multiplicando demais, o organismo vai ver isso e ele vai ativar o citocromo P450, fazendo processo, por exemplo, de detoxificação, né, do organismo, tirando essas células tóxicas do organismo, tá bom? Ajudar na eubiose e no resultado da fertilização in vitro, tá bom? Então a gente sabe que é muito importante a suplementação da vitamina B3, mas dependendo do caso, se eu te der via oral, pode estar acontecendo coisas piores para você do que melhores, do que está te ajudando. Então é por isso que no processo, principalmente no processo do tratamento do sobrepeso e da obesidade, a gente associa a soroterapia, porque muitos dos pacientes têm a disbiose, e se eu der o que o paciente precisa via oral, nessa forma, tendo a disbiose, eu vou estar machucando esse paciente, ao invés de estar ajudando. Mas quando eu dou direto na veia, o paciente faz as doses certinhas, estipuladas pelo médico que ele confia, ele vai ter maior resultado. Certo?
Sou Tomás Cortez, eu sou médico, obrigado por ter acompanhado. Esse é um artigo científico em que o DOI está presente embaixo de todos os slides e também em cima do slide junto com o nome do artigo que eu utilizei para provar o que eu estou falando, tá certo? Muito obrigado, até mais, tchau!